Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria tê-los conosco nessa manhã tão maravilhosa de ensino, de estudo da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que o dia de hoje é um dia preparado pelo Senhor para nós aprendermos a Sua Palavra. Antes de nós vermos o assunto dessa manhã, antes de vermos o que vamos estudar, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por Sua presença, por Sua graça maravilhosa, por dar-nos a oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Nesta hora, Senhor, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria e nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua vontade e a vivermos os Teus propósitos. É o que pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 10. A lição que tem por título Espírito Santo, o Capacitador. Os irmãos podem ver aí na capa de suas lições o assunto que nós estamos estudando esse trimestre, que é a Santíssima Trindade. Nós estamos falando sobre o Deus único que é revelado em 3 pessoas eternas. Então tem sido lições maravilhosas sobre um assunto muito urgente e atual e muito importante para a nossa fé cristã. O nosso textuário de hoje está registrado em Joel, no capítulo 2, o versículo 28, a parte A, que nos diz: "E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." A nossa verdade prática nos diz: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que os irmãos podem fazer na sua Bíblia ou na sua lição. A CPAD já disponibiliza aqui os versículos, nos facilitando muito. E nós vamos ler 3 passagens distintas. A primeira está em Joel, no capítulo 2, os versículos 28 e 29. Depois nós vamos para Atos 2, do versículo 1 ao 4. E depois o capítulo 8, dos versículos 14 a 17, e depois em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim Joel 2 e 28. "E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito." Atos 2 e 1. "Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo." Agora, 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4. "Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil." Glórias a Deus. Recebamos nesse momento, meus irmãos, com alegria, depois dessa leitura tão maravilhosa, o nosso professor de hoje, que com certeza está com o ensino preparado no seu coração para ouvirmos a voz de Deus na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã, para estudarmos a lição de número 9, onde vai falar sobre o Espírito Santo, o Regenerador.
Já foi lido aqui o texto áureo, a leitura bíblica em classe no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 8, onde nós estaremos comentando, né, sobre os assuntos importantes quanto à regeneração, né? Se nós fôssemos pensar em regeneração, vem em nossa mente tornar algo novo, né? Vem falar sobre um tipo de restauração. Nessa manhã nós vamos tratar justamente sobre a regeneração no sentido espiritual, em que a regeneração vai ter a mesma conotação de um novo nascimento. Nós encontraremos aqui dois personagens bíblicos importantes, né? Onde se encontra Jesus e Nicodemos em uma conversa à noite, em que Nicodemos procura Jesus e ele é apresentado que para entrar no reino de Deus se faria necessário nascer de novo, né? Então, a primeira coisa que nós podemos destacar, dando um fundo, eu acho que histórico, uma base para o estudo, é que essa palavra, essa questão onde Nicodemos procurou Jesus para querer saber o que ele deveria fazer para entrar no reino de Deus, né, e que Jesus respondeu, nascer de novo, traz o sentido de que há necessidade, né, de todo homem obter uma mudança de vida. Não uma mudança apenas no interior, mas pelo contrário, era uma mudança exterior, né? O Nicodemos, ele procura Jesus pela noite, alguns pensam que até mesmo seria por uma questão de vergonha, por não querer ser visto com Jesus, mas de forma contrária, era costume, né, procurar os mestres à noite para obter ensinamentos, até por conta da situação climática. Jesus também estava sempre rodeado por muitas pessoas. Então, este encontro de Nicodemos foi um encontro privado, mas também um encontro positivo, né? Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um príncipe. O seu nome já traz o significado, né? Conquistador do povo, né? Vem de dois radical, demo, povo, e Nico, conquistador. Ele, com certeza, fazia parte de uma família aristocrata, era um dos homens mais ricos da época, né? E ele vai buscar a Jesus, e o que nos chama a atenção que as primeiras palavras dele são chamando Jesus de Rabi. Esse fato de Nicodemos reconhecê-lo, Jesus, como mestre, que é a tradução de Rabi, não faz nós compreendermos de imediato que ele também o reconhecia como filho de Deus. Isto ficou muito bem evidenciado no transcorrer da conversa, né? Essa lição, ela vai apresentar a pessoa do Espírito Santo nesse contexto trinitário na salvação, assim como um agente regenerador, né? O Pai, ele concedeu a salvação, arquitetou juntamente, obviamente, com a Trindade. O Filho, ele doou a sua vida. E o Espírito Santo é o agente regenerador, tá? Então, nesse contexto, a palavra da regeneração, ela pode ser similarizada quando Jesus fala que era necessário nascer de novo. O termo grego aqui, como está na sua revista, né, é ganef, que tem o significado de ser gerado ou nascer, e do advérbio anof, que significa do alto, de cima. Então, esse nascer de novo quer dizer que essa regeneração, ela vem exclusivamente da parte de Deus, ela vem do céu, ela vem mediante uma aceitação e uma obra do Espírito Santo
dentro da pessoa. No segundo, eu acho, momento principal, é que outras versões até trazem o entendimento sobre de nascer do alto. Ou seja, nós todos somos lavados, né, e renovados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que restaura, que muda, que transforma a pessoa. Vivemos em um mundo onde existe bastante ainda um pensamento até preconceituoso de que muitas pessoas que podem ter cometido algum delito, alguma falha na sua vida, essa pessoa não pode ser mudada. As pessoas acreditam que o caráter formado por uma pessoa é praticamente quase inalterável. Na ótica humana, poderíamos até afirmar que existe esta resistência à dificuldade. Mas quando falamos do nascer de novo espiritual, nós estamos dizendo que essa conversão feita no interior do homem, quando é realizada pelo Espírito Santo de Deus, o faz ele ser uma nova criatura. Convido você para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. Vamos ler. Abra a Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos encontrar aqui. Vamos folheando. Aqui está. Diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se alguém tem um encontro com Cristo, ele é uma nova criatura. A partir do momento que o agente regenerador do Espírito Santo começa a transformar a sua vida. É bem verdade que quando a pessoa aceita Jesus, ela é feita justa diante de Deus. Mas inicia-se um outro processo, que é a mudança. E essa mudança não é realizada por uma igreja, não é realizada por dogmas. Essa mudança acontece por conta da palavra de Deus. Ela acontece por conta da pessoa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nós estamos trazendo como menção nesta aula de hoje. A regeneração se faz necessária. Não dá para uma pessoa dizer que vive uma vida com Cristo e ele vive da mesma maneira. Não, né? Jesus mesmo disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Então, se uma pessoa tem um encontro com Cristo, nasce de novo, essa pessoa ela tem que passar pela transformação. E esse nascer de novo é equivalente a regenerar. Então, é necessário, podemos dizer, uma ordenança. É um requisito de que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? E isso só acontece pelo Espírito Santo de Deus. E se acontece apenas pelo Espírito Santo de Deus, podemos dizer que essa mudança ela vai acontecendo paulativamente na vida das pessoas. Porque a salvação ela é pela graça. Não queremos aqui dizer e afirmar que as pessoas, o ato dela de prática dos atos corretos é que lhe garante a salvação. Mas estamos dizendo aqui que ela consegue fazer novas obras por conta que nasceu de novo, foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus. No milagre do arrependimento, nós vemos com muita contundência as características do novo nascimento. Tornar uma criatura, né, é uma exigência condicional.
para a salvação. Ou seja, salvação foi dada por Cristo, é pela graça, mas as minhas obras feitas de forma correta, em conformidade à justiça de Deus esperada, ela me faz entender que eu estou num processo de mudança e que posso dizer que sou uma nova criatura. Vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 15. Olha o que diz. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, ser uma nova criatura é essencial para se tornar um filho de Deus. Um outro ponto é a respeito do Pai como autor da salvação. Nós sabemos que a regeneração, o novo nascimento, ela tem uma origem em Deus, né? O Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, Efésios 1, do 4 ao 5, diz: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes da própria criação, o Senhor, na sua presciência, já havia nos escolhido para que nós fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então, veja que as atitudes corretas já partem desde o momento da criação do plano da salvação na eternidade por Deus. Então, inicia-se com Deus, né? Depois, pelo seu grande amor, nós encontramos a ação e a entrega e o oferecimento de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas, né? E é o Espírito Santo que ele tem a etapa final de promover a regeneração e a mudança no interior do homem. Criada por Deus, efetivada por Jesus e trazida ao efeito dessa salvação pelo Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele é o agente da regeneração. Nós precisamos entender que esse ato de fazer a pessoa, de mudar a pessoa, de fazê-la diferença, de atuar dentro da pessoa, é um ato da misericórdia divina de Deus. Antigamente, o homem, quando ele era guiado pela lei, ele se esforçava ao máximo para cumprir aproximadamente mais de 500 preceitos. Entre eles, 365 era aquilo que deveria fazer, e o homem que procurava mais justiça conseguia praticar. Mas aquilo que não devia fazer, constantemente ele estava caindo no erro. Então o homem vivia numa busca incessante de querer ser aperfeiçoado pela lei. Apesar que foi compreendido que a lei não tinha como objetivo de trazer esta salvação ao homem, por mais que ela trazia aperfeiçoamento, mas não tinha o poder pleno e completo de trazer mudança e regeneração. E o homem vivia nessa frustração, querendo servir a Deus, mas vivendo de uma forma que não agrada a Deus. Com o advento da salvação pela graça, efetivado por Jesus, e o Espírito dentro de nós atuando como agente de regeneração, nós vimos a misericórdia de Deus estendida, né? É o Pai decretando, né? É o Filho que tornou possível pela sua morte, e o Espírito Santo realizando as devidas mudanças no coração do pecador. Olha o que diz aqui João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E lá em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o nascimento é o nascimento do Espírito. A regeneração é algo, além de ser espiritual, advém
do próprio Deus, pela pessoa do Espírito Santo atuando em nossa vida, promovendo o quê? Os frutos do Espírito Santo. O homem agora ele começa a praticar, ele começa a frutificar longanimidade, bondade, coisas que talvez seriam difíceis deles cumprirem pela sua natureza carnal, por mais que ele fosse um bom observador, um legalista, por mais que ele fosse um bom ritualista, uma pessoa que ia e cumpria todos os ritos, não, isto não podia produzir os efeitos dignos de arrependimento. Somente o Espírito Santo dentro da vida e do coração do ser humano. Agora, nós podemos partir com tranquilidade para tratar sobre a natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior, né? Nicodemos, este homem muito sábio, este príncipe, este homem de poder aquisitivo, ele revelou a grande incompreensão a questionar: como pode um homem nascer sendo velho? Né? Ele acreditava, a questão é, o homem deveria voltar ao ventre da sua mãe e nascer, porque ele compreendia uma visão totalmente limitada e uma visão natural. O homem natural, por si só, ele não compreende as coisas do Espírito. Olha, leia na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 2:14. O homem natural não compreende as coisas espirituais, coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la. Por quê? Porque elas têm um discernimento espiritual. Não dá para nós compreendermos e buscarmos compreensões materiais, físicas. Nós podemos encontrar até justificativas, coisas que vêm ratificar. Mas as coisas espirituais só podem ser compreendidas, né? Porque ele entende o novo nascimento como nascimento físico, o nascimento da carne, né? Esta é o pensamento de uma mente religiosa, né? Às vezes morta, uma mente religiosa pautada no ritualismo, não é? Ela é incapaz de compreender que a salvação de Deus não advém das obras, mas advém da graça, né? Jesus, ele é muito enfático em exigir uma transformação no sentido espiritual. Não é um mero aperfeiçoamento de conduta. Não é a pessoa que com o exercício, com a observação, né, praticar a boa conduta. O novo nascimento, ele vem de dentro para fora. João 3,5 diz: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esta condição para entrar no reino de Deus tem que passar pelo novo nascimento, pela regeneração. É o processo de salvação que foi feito por Deus, que foi efetivado em Jesus, e agora esse poder reacionário dentro do homem pelo Espírito Santo é o passaporte para entrar no reino de Deus. Não adianta uma pessoa acreditar a sua ida ao céu pelo fato de saber quem é Deus, pelo fato de achar-se até mesmo que é bom, porque tem muitas pessoas boas e você deve conhecer. Pessoas que são até mesmo elogiadas, têm atos, né, que realmente são vislumbrados pela sociedade. Mas essas condutas, tá, são meramente tentativas e aperfeiçoamento. Porque no interior, algo que está velado e que precisa ser alcançado é a mudança, né, espiritual dentro da pessoa, que essa somente pode acontecer através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz uma obra soberana nele, né? Uma obra soberana do Espírito é a regeneração.
Porque a regeneração é uma transformação não parcial, é uma transformação espiritual e de forma completa. Porque quando somos regenerados, né, nós somos purificados do pecado e recebemos essa renovação interior, essa nova maneira de vida. Olha o que diz Efésios 3,16. Não é João 3,16, mas Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então é pelo poder do Espírito, é uma obra totalmente exclusiva, né, realizada dentro do homem. Ou seja, os nossos atos carnais, as nossas tentativas de acertos, elas não podem substituir ou querer validar a nossa aceitação a Cristo, não. É somente pelo Espírito. E o Espírito Santo, em muito momento, ele é simbolizado, não quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, estamos aprendendo a terceira pessoa da Trindade, e essa terceira pessoa da Trindade não é porque ele está em grau de inferioridade ou foi criado pelas demais. Não, são igualitários, as três pessoas, os três são um Deus, com o mesmo poder, com a mesma onipotência, onipresença e onisciência. Mas nós podemos afirmar, simbolicamente, que o Espírito Santo ele atua como o vento. O vento ele é livre, ninguém segura a circulação do vento, né? Ou seja, a obra do Espírito Santo é soberana, ela não pode ser detida, ela não pode ser controlada por esquemas humanos. Ou seja, muitas vezes o sistema religioso ou o sistema governamental, o sistema político, eles dizem que as pessoas, por mais que tentem, talvez não consigam ter uma mudança por completo. Principalmente pessoas que estão à margem, né, do distanciamento de Deus, vivendo vidas escravizadas pela bebida, pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição. Tem pessoas que, para alguns, elas são irreparáveis. Não conseguem ter uma mudança e nunca terão. Não são acreditáveis. Mas nós cremos que pela obra do Espírito Santo que atua dentro dessas pessoas, elas podem mudar. Por quê? O Espírito Santo, como o vento, ele é livre, ele é soberano, ele age, ele sopra onde quer, em qualquer pessoa, em qualquer vida que esteja disposta a querer recebê-lo como Jesus como único Salvador. E somente essa ação, né, divina que faz com que as pessoas serem perdoadas dos seus pecados e viverem uma nova vida. Que vida seria essa? Uma nova vida e uma nova conduta. Quando olhamos para isso, nós precisamos entender que tudo que é praticado na carne, né, ela aparentemente não poderia produzir efeitos espirituais, né? Mas quando esta carne, esse ser humano, ele é alcançado pelo Espírito Santo de Deus, as suas obras da carne são controladas e eles podem produzir efeitos espirituais. O que Jesus diz que o que nascer da carne é carne, Jesus estava querendo dizer que aquele que pratica obras da carne, os resultados são resultados carnais. Mas aquele que é nascido do Espírito, agora vive uma nova vida espiritual, aquele que recebeu a Jesus, que o Espírito está regenerando, mudando a sua vida interior, ele pratica atos espirituais. A carne do homem, ela é um sinônimo de pecado, de concupiscência. Olha as obras da carne. São prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. E contra todas essas coisas, né, semelhante a essa acerca das quais eu declaro, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se para herdar o reino de Deus, então se faz necessário realizar as obras espirituais,
Então, nós podemos, o inverso também é verdadeiro. Aqueles que realizam obras carnais não herdarão o reino de Deus. Pessoas que vivem cometendo esses pecados aqui elencados, que você pode conferir em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, e praticando reiteradamente, não entrarão no reino de Deus. Não quer dizer que aquelas que praticaram e se arrependeram, essa sim, mas porque agora eles vivem uma nova vida, eles são uma nova criatura, eles deixaram as coisas velhas, se passaram, tudo se fez novo. Mas se a pessoa, mesmo recebendo a Cristo como Salvador, e não lhe permite uma mudança do Espírito Santo dentro dela, de forma alguma ela herdará o reino de Deus. Somente o Espírito Santo gera nova vida com fruto espiritual. Então nós precisamos da liberdade do Espírito Santo agir dentro de nós, né? Porque o que nasce na carne, ele continua praticando os atos carnais, a natureza pecaminosa. Mas o que nasce no Espírito, ele vive uma nova vida, ele é um novo homem, ele tem uma nova mentalidade, ele é renovado, né? E isso fica muito evidenciado, essa nova vida, quando ele começa, nos seus atos, praticar a justiça, no amor fraternal, não praticando a justiça como forma e objeto de salvação, garantidor da salvação. Mas os atos de praticar a justiça, e não é uma justiça plena, porque sempre o ser humano vai ser pego cometendo uma falha, um erro, um deslize, ele está, na verdade, né, sendo mudado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Nós agora vamos partir para os sinais do Novo Testamento, do novo nascimento em Cristo. Se você ficou até agora, vamos continuar com esse último tópico. Deus ainda tem uma palavra para você, tá? Como ocorrem os sinais? Quais são os sinais que evidenciam, que identificam o novo nascimento de uma pessoa? A primeira de tudo é a justificação pela fé. A pessoa que nasceu de novo, ela foi justificado pela fé. Ela creu em Cristo como seu Salvador. Romanos capítulo 3, do versículo 24 a 28, diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o homem é justificado pela lei, sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé, faço a correção, sem as obras da lei. Quando o homem crer em Cristo, naquele exato momento, ele é declarado justo diante de Deus. Ele é absolvido de uma culpa. Imagina um cenário de condenação, onde está ali o réu, o juiz, ele está para aplicar a sentença, mas ele acredita pela fé em Jesus como seu Salvador. O Senhor assume o seu pecado, ele assume a sua culpa. Naquele exato momento, Deus o absolve. Deus o faz ele em ter a conotação de justo diante dele, né? Lá em Romanos 4, do 7 ao 8, diz: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, e a quem o Senhor não imputa pecado. Então, ele não tem mais uma ficha, né, que ele contabiliza os seus erros, as suas práticas, as suas falhas. Não, ele é tido como justo, ele é perdoado. E essa dádiva, ela só pode e é recebida somente pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, né? O homem é justificado pela fé. Quando cremos em Jesus, somos justificados. O ato de ser justificado é você ter fé e crer em Jesus. Creu em Jesus, você é justificado, você é absolvido da sua condenação. Uma coisa importante também que traz o resultado é a ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé. O Espírito Santo, ele que gera no homem o desejo de levá-lo à fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
em João 16:8. Então é o Espírito Santo que convence o homem de que ele precisa de justiça, que há um juízo se ele continuar praticando as obras da carne sem ser justificado. O segundo passo, resultado e sinal da regeneração, é a santificação. Tá? A redenção, o resgate do ser humano é imediato. É naquele momento. A pessoa, pela fé, aceitou Jesus, o preço já foi pago, ele é resgatado, ele é liberto do sequestrador, que é o diabo, né? Mas só que, naquele mesmo momento, algo acontece. O Espírito Santo vai morar dentro da vida dele. E ao morar dentro da vida dele, começa um processo de quê? Um processo de regeneração, né? Atos 13:39 diz, porque ele é justificado todo aquele que crê. Da mesma sorte, em João 5:24 diz, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:15, recebeste o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Abba, Pai. Então, nesse exato momento, após a aceitação, esse processo de regeneração, ele é ativado, inicia-se esse processo contínuo de santificação. Santificação é você separar do pecado, é você consagrar a sua vida em obediência a Deus, não para ser justificado pelas suas obras, mas para glorificar o Senhor, porque Ele é santo e espera dos seus filhos santidade. Sede santo porque eu sou santo. É algo que o Senhor espera de nós, mas não como objeto de salvação, mas como objeto de transformação, de certificação de que nós somos uma nova criatura. Nós passamos a viver uma vida que até então era vivida na carne, uma vida agora no Espírito, não como escravos da carne, mas agora segundo o Espírito, né? A vontade de Deus é esta, que haja esse processo de santificação. E aí fala, ó, que abstenha-se da prostituição, né? Ou que cada um de vós venha possuir o ato de santificação e honra. Então, nesse momento, a pessoa que era escravo da carne, ela passa a viver uma vida segundo o Espírito. E isso gera na pessoa maturidade espiritual. Isso faz com que a pessoa cresça espiritualmente. Ela começa, então, a ter a prática de renunciar o pecado e viver uma vida justa e santa que agrada ao Senhor. O terceiro e último ponto fala do fruto do Espírito, que é o terceiro efeito, o terceiro sinal da regeneração. Porque quando somos regenerados, somos novo nascimento, nos tornamos uma nova pessoa, e o efeito visível é o quê? É o fruto do Espírito. As pessoas começam a perceber que a gente demonstra mais amor, mais alegria, nós temos paz interior, mesmo debaixo de lutas, provações, nós exercemos a bondade. Um outro ato importante que se trata são aquilo que nós fazemos agora, não os praticamos de forma carnal, mas nós praticamos atos espirituais, porque vivemos uma vida em Deus. Porque aquele que é da carne inclina para a coisa da carne. Nós que somos do Espírito nos inclinamos para a coisa do Espírito. Então, o fruto do Espírito é evidenciado em nossa vida, a prática da regeneração, porque nós vamos mudando, nós vamos conhecendo a Deus e as pessoas vão nos conhecendo pelos frutos que vamos produzindo. Elas vão refletindo não o nosso caráter antigo, que aparentemente poderia ter ser bom, mas o caráter cristão. Nós começamos a parecer com Cristo, não apenas em palavras dizendo que somos cristãos, mas está nas nossas ações e também nas nossas reações, né? Nós não somos superior ao mestre, mas vamos nos aperfeiçoando, tá? Assim como o mestre é. Não podemos, né, viver uma vida esporádica de regeneração, de mudança, mas isso tem que ser uma marca cotidiana na nossa vida.
Você viu, irmãos, como passou rápido o processo da regeneração? Eu concluo essa lição dizendo o seguinte: a regeneração, para reforçar, ela é operada pelo Espírito, não é pelas obras. Não é de você, é o Espírito Santo dentro de nós no processo da salvação. Não é um esforço humano, não é uma transformação esporádica, mas é uma transformação profunda e no interior do homem. É uma nova vida com Deus. E é necessário, se a gente quer herdar o reino de Deus, queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos passar pelo processo da regeneração. Feche os seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, que nesta manhã aprenderam quanto ao processo da regeneração. Que nós possamos compreender, nos permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida, mudando o nosso caráter, nos ajudando no processo de transformação profunda interior, e que nós venhamos ser reconhecidos não pelas nossas palavras, mas pelo caráter cristão, sermos reconhecidos pelos nossos atos, sermos reconhecidos, Senhor, pelos frutos do Espírito em nossa vida. Abençoe a cada cristão, que possamos te glorificar através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E que Deus lhe abençoe. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, que lição maravilhosa. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, de nós nos reunirmos aqui essa manhã, aprendermos um pouco da sua palavra e com certeza crescermos na fé. Esse é o objetivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós orarmos, fazermos o encerramento da nossa aula de hoje, eu quero convidá-los, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós que somos amantes da Escola Bíblica Dominical, contribuamos com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das nossas contas, a nossa chave Pix, que é uma grande facilidade hoje, e aí os irmãos podem encaminhar seus dízimos, suas ofertas, abençoando a obra de Deus, a obra missionária, e também, nós temos a certeza bíblica disso, receber de Deus bênçãos especiais. O Senhor ama os que dão com alegria e os recompensa na mesma proporção. Deus é um Deus justo, meus irmãos, e ofertarmos, contribuirmos, atrai muitas bênçãos para a nossa vida. Também, meus irmãos, eu quero convidar, se por um acaso há entre algum dos nossos telespectadores, dos nossos irmãos e irmãs que estudam conosco essa nossa lição e que ainda não nos visitou, não conhece uma das nossas igrejas, a nos fazer essa visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede, na Vila Guarani, toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo também, a partir das 19 horas, e nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade e das cidades circunvizinhas. Nós temos cultos semanais ao longo da semana e também no domingo um grande culto da família a partir das 19 horas. Deus tem abençoado e eu tenho certeza que você vai vir, vai cultuar, sentir a presença de Deus e ir embora para a sua casa muito melhor do que você entrou. Lembrando também que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical presencial em todas as nossas igrejas no domingo pela manhã a partir das 8h30. Então você que tem o desejo, que ama aprender a palavra de Deus, este é o trabalho certo para você e para a sua família. Nós temos classes desde o departamento infantil até mesmo os idosos. Então você pode, dentro das faixas etárias, vir para a Escola Bíblica Dominical, trazer seus filhos, netos, sobrinhos, jovens, adolescentes, e com certeza haverá um ensino sistemático da palavra de Deus para a faixa etária da sua família, e você vai ser abençoado com esse ensino tão rico. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoá-los. É sempre um prazer tê-los conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. E agora, feche os seus olhos, nós vamos orar em gratidão a Deus e encerrar essa nossa escola de hoje. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por sua presença, obrigado, Senhor, pela porção de sabedoria que nos deu para compreendermos este ensino e guardarmos a tua palavra. Continua abençoando a mim, a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical Online e a todos os irmãos e irmãs que acompanham, que estudam, que frequentam este ambiente virtual para aprender a sua palavra. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.